Esse trabalho ele tem uma coisa particular, que ele nasce de um desejo meu de falar em versos, né? Eu queria fazer um espetáculo que eu tivesse a oportunidade de experimentar o verso e experimentar mesmo a rima. Não é o caso desse trabalho, a gente não foi para a rima, mas fomos no trabalho na métrica, né? Como uma experiência artística. Eu tinha trazido esse desejo já desde o meu mestrado, que eu estava experimentando a Ilíada lá. Mas uma coisa que eu aprendi nesse processo é que quando um texto ele é escrito originalmente em versos, quando você traduz, normalmente nem sempre consegue se manter a métrica. Então, o tradutor, quando ele vai traduzir, ele escolhe o que ele vai manter daquela tradução. Se ele vai privilegiar a métrica, se ele vai privilegiar a narrativa. Por exemplo, quando eu fiz a primeira experiência com o Canto 22 no mestrado, eu falei o Canto 22 na tradução do escritor português Frederico Lourenço, que é uma tradução belíssima, em que ele privilegia o que há de oralidade ainda na Ilíada. Quando eu voltei para o Brasil e que eu tive a oportunidade de inscrever o Canto 22 no edital, mas já relacionando o Canto 22 com a história da independência do Brasil, porque foi um edital sobre o bicentenário, eu tive uma ideia de cruzar o Canto 22 da Ilíada com uma história, uma narrativa brasileira de alguma mulher que tivesse contribuído nas lutas de independência do Brasil. E aí eu me lembrei do poeta Geraldo Carneiro, que eu tenho admiração, e que eu já tinha conversado com ele sobre um outro projeto um tempo atrás e mandei mensagem para ele e falei, olha, Geraldo, eu tô com essa ideia de inscrever no edital sobre o Bicentenário da Independência, o edital Retomada Cultural 2, linha Bicentenário, uma proposta de falar o Canto 22 da Ilíada e premiada por uma história brasileira, né, de uma das heroínas da pátria. Na mesma hora o Geraldo Carneiro achou a ideia ótima, topou, eu fiz a inscrição, fomos selecionados, né, e aí foi bem legal porque começou um processo de trabalho de contar a história da Ilíada, né? O Geraldo me mostrou que era importante, antes de entrar no Canto 22 direto, haver uma introdução sobre a Ilíada, ou seja, contar um pouco a história da epopeia em si. Então, o espetáculo Canto 22 começa com uma conversa com o público, em que eu faço essa introdução sobre o que teria sido a Guerra de Troia, e o Geraldo trouxe algumas informações históricas da região e também informações literárias sobre Homero, trouxe a mitologia grega, então, para falar um pouco a origem da epopeia Ilíada, a gente conta a história do pomo de ouro, que é bem famoso, o pomo da discórdia, para ir depois, né, pegando alguns trechos do início da Ilíada e aí sim chegar no Canto 22. E aí quando chegou o primeiro tratamento, eu gostei porque eu percebi que, né, eu fui entendendo essa necessidade dessa introdução, né, sobre o que era a Ilíada, que o Geraldo falou, mas eu senti falta um pouco do meu tom de contar a história, porque assim, além de atriz e dramaturga, eu também sou contadora de histórias, né, eu conto histórias há mais de 15 anos profissionalmente, fui do grupo Mosaicos, né, fundadora e participei do grupo durante 10 anos, e aí eu fui, mandei um e-mail pro Geraldo, assim, meio cara de pau, assim, falando, Geraldo, se eu escrevesse um pouquinho também junto com você, fiz uma proposta, né, em que eu pudesse fazer uma costura do meu modo de contar a história, desde o início, assim, e sobre o que você está me propondo, e aí aproveito e aproximo o fato histórico, né. E o Geraldo Carneiro foi de uma grande generosidade, ele falou, Luciana, acho totalmente possível a gente escrever a quatro mãos, você faz o seguinte, a bola está com você escreve, faz aí a costura que você acha e depois você devolve a bola para mim, para eu fazer a redação final, porque aí eu coloco o texto todo uniforme dentro do trabalho dele, né, como escritor, e eu amei a proposta. E aí eu aproveitei, eu estava realizando um outro trabalho, que é o projeto Narrando Mulheres, e eu estava pesquisando sobre algumas mulheres que participaram das batalhas de independência do Brasil e escolhi a história da Maria Filipa, que eu estava mexendo também no outro. E eu consegui
desde o início do texto, mesmo nessa apresentação inicial sobre o que seria a Guerra de Troia, o que seria uma epopeia, que tem essa introdução, é importante lembrar que esse é um projeto para jovens, né? Esse é um projeto que eu criei pensando nos adolescentes, então a partir de 12, 13 anos até os jovens de 18 anos. Então realmente ele precisa dessa base, desse arcabouço didático, sim, porque eu não tenho nenhum preconceito com didático, acho que o didático ajuda muito na arte se ele for bem feito, né? Com qualidade. E eu consegui introduzindo a história da Maria Filipa desde o início, junto com o texto da Ilíada. Quero só cabaré, não era cabaré. Ele deu uma tomadinha pra trás e esse estabilizou melhor. Não. Esse vai ficar sozinho. Ó. Né? Gente, destruiu o sonho da casa própria. Ela escutou a mãe falando assim, que pai foi levar pra fora. Que engraçado, né? Estão todas aí nesse saquinho, né? Todas nesse saquinho. Meu maior desafio é que esse texto vá sendo memorizado, que eu consiga memorizar esse texto de forma que, como diz o Amir, ele vá passando pelo meu coração mesmo, em que ele vá tendo a fluidez de contar uma história com a beleza e o prazer do verso. Eu acho que o meu desafio maior seria o tempo necessário para esse exercício. Eu vou precisar, mesmo depois dessas 3 apresentações experimentais, ter uma disciplina, né? Um compromisso de continuar dando tempo para o estudo desse texto diariamente.
que não era sobre uma guerra, sobre a guerra, sobre a ideia que se tem da guerra, né? Porque eu lembro da minha professora de história ter falado, tipo assim, sobre era uma questão ainda de provas, sobre o que é as guerras. Sobre várias coisas, não sei o que, ela falou, não, que guerra, é disputa de território. E aí, desse lugar era sempre, tipo, pessoas no poder que mandavam o povo ir lá guerrear. Só que aí fez pensar em outra coisa, em outra perspectiva. E todo estava lutando pelo seu território. Então, eu convidei o Amir Haddad para... Na verdade, eu convidei o Amir Haddad primeiro para fazer a direção, mas o Amir me explicou que ele está preferindo fazer supervisão do que direção. E para esse trabalho fazia todo sentido, porque, como eu falei, esse trabalho ele vem de uma pesquisa que eu comecei no mestrado, depois eu fiz um vídeo sobre o Canto 22, num outro edital do Estado, né, o Cultura Presente nas Redes, que está na web, disponível, para quem quiser assistir, bem bonito, com o quadro do Pedro Américo ao fundo, e aí vira o Canto 22 espetáculo, já trazendo a Maria Filipa para dentro do texto, né, já. Então, assim, de alguma forma, eu já tinha o formato do espetáculo. Ele é um espetáculo, como eu chamo, né? Ele é uma performance narrativa, né? O que quer dizer isso? Eu estou contando essa história, né? Um exercício de narrar essa história e, ao mesmo tempo, falar os versos em decassílabo. Mas ele tem uma estrutura em corredor, né? Em que tem um público de um lado e um público do outro, em que eu converso com o público de certa maneira, que um lado é Troia e o outro lado são os gregos, né? Então, digamos assim, a concepção do espetáculo já existia. Então, a supervisão do Amir, ela me veio nesse momento, ainda mais de início de ano, né, pós Copa do Mundo, eleição, ela me veio como um apoio mesmo, uma escuta importante que o Amir me deu, de leitura desse texto. Às vezes nossos encontros foram simplesmente os dois lendo o texto, né? E o Amir lendo junto comigo. Pode para alguns parecer pouca coisa, mas para mim foi muita coisa. Porque ficou claro para mim que o ponto de partida era mesmo essa leitura compartilhada. Inclusive, eu incluí isso no espetáculo e tem um determinado momento da performance, mais para o final, em que eu preparei umas fichas com trechos do texto, e que eu digo para o público porque o subtítulo do trabalho é uma batalha pela memória. Então eu digo para eles que é um desafio de memória meu, falar, né, esses versos, falar esse texto todo de cabeça, memorizado, e ao mesmo tempo é um desafio de memória, a gente buscar a história de Maria Filipa, é uma briga, né, uma batalha pela memória, quem é que vai ser narrado, né? E eu vou mostrar que nesse momento eu preciso de ajuda de vocês para minha memória também. E aí eu distribuo algumas fichas, continuo narrando, mas as fichas são numeradas, eu faço o sinal do número da ficha e a pessoa lê um trecho, né, uma fala de um dos personagens para mim e eu quase contraceno, né, com o personagem. E eu trouxe isso para a estrutura da performance por causa desses encontros com a Ami, de leitura compartilhada, né? E eu acho que foi uma coisa que o Ami foi me orientando sempre. Conta essa história. Quanto melhor você contar essa história, quanto mais essa história tiver em você, quanto mais ela passar pelo seu coração, né? Quando ela tiver de cor, no sentido de passar pelo coração, melhor ela vai ficando. Mas conte a história pra gente, porque ela fica mais interessante quando você está contando a história pra gente. E é isso, assim, então essas conversas com a Mi, né, esse apoio que eu fui buscar, é um apoio mesmo da sabedoria dos mestres, né? Eu tinha a concepção do espetáculo, mas ter esse apoio ali, até mesmo emocional, de ler junto, num momento conturbado de levantar um espetáculo, né? As primeiras apresentações foram em fevereiro, antes do carnaval, um período bem quente para se ensaiar, foi muito importante. Que é tudo narrativa. Né? Conforme vai colando mais, né? É muito bom. É só isso
uma coisa que você pode prestar bem atenção é descrever bem os gregos e descrever bem os troianos. A narrativa faz uma descrição do que falaram assim os gregos, e depois vai e descreve os troianos. Se você tiver clareza que está fazendo essa descrição dos gregos, para depois fazer dos troianos, para contar as histórias deles, é melhor, para você não passar batido. Falei do troiano, agora estou falando do grego. Não, é importante que os protagonistas dessa história, protagonista e antagonista, sejam bem definidos, bem esclarecidos para o narrador e para deixar claro para o ouvinte do que está sendo falado. Uma história, quando ela é bem contada, ela é mais interessante, mais atraente. Então, você fala aí, uma hora fala assim, eram os gregos, e depois ele vai falar agora os troianos. Então, se essa parte ficar nítida dos gregos e depois de dos troianos, com essa consciência que está falando de um e depois vai falar do outro, dá essa importância para a narrativa. Porque isso melhora muito a qualidade da narrativa e certamente o interesse do ouvinte, porque a narrativa está de melhor qualidade. Você está entendendo o que eu estou falando, desses momentos bem nítidos. Não, e eu acho que é muito importante, apesar de vai estar dividido, desde o início eu já vou, porque como eu comecei no meio, eu já faço essa divisão um pouco mais no início. Mas interessante eu prestar atenção mesmo durante o fluxo, né? Eu acho que teve um desafio para a gente montar o Canto 22, para eu montar o Canto 22 e também para outras pessoas nos seus trabalhos, é que esse edital da Retomada Cultural 2, ele acabou ficando para o segundo semestre do ano de 2022, né? Só que no ano de 2022 foi um ano com muitos acontecimentos importantes, né, e históricos no nosso país. A gente teve a eleição presidencial em outubro, em que a gente estava com a nossa democracia em risco, se a gente mantivesse o outro governo, né, porque não era um governo que respeitasse a democracia, né. Já tínhamos passado por uma pandemia, por o trauma da pandemia, uma pandemia em que não fomos bem cuidadas pelo governo, né, das pessoas. E aí depois a gente teve a eleição e depois a gente teve uma Copa do Mundo, que acabou sendo em dezembro. Isso fez com que os calendários ficassem muito apertados, porque nós já estava a estrear um espetáculo em novembro, estrear um espetáculo em dezembro, você não ia ter público, né? Então as pautas foram ficando apertadas. E ao mesmo tempo a gente tem um prazo cumprido do edital, porque era um edital de um ano que aconteceram prorrogações de execução, mas mesmo assim a gente passou por essa experiência, até porque nós somos pessoas, assim, e dentro do Canto 22, ele está abordando, né, como toda obra artística, a gente aborda questões políticas também. E o Canto 22, falando sobre o bicentenário da independência do Brasil, né, discutir o que é independência, o que é democracia, né, qual é o sonho de um país independente, né, um país que valorize seu povo, que valorize sua cultura, que valorize a sua gente, abordando, como foi uma opção minha, a história de mulheres que historicamente demoraram a ser valorizadas nas batalhas pela independência do Brasil, né? Ficou-se muito nas figuras masculinas, poucas mulheres citadas, e agora a gente está nessa busca, né, de trazer a imagem dessas mulheres. Então, são temas sensíveis. E aí levantar isso em meio a um período eleitoral, depois vem uma Copa do Mundo, que também foi uma Copa do Mundo com uma presença política, né? Assim, a gente estava discutindo questões políticas, o mundo está, né, em transformação, o mundo está em ataque violento, fascista, de uma direita fascista que se levanta de novo contra as democracias. Então, e de certa maneira falar de independência esbarra em tudo isso, né?
Luciano está fazendo uma caminho de decisão, a gente foi muita energia. Dentro da alegria a gente transporta e nas ruínas a gente faz uma conversa com a alma e o que aquelas obras representam. Eu sou da Bahia, de São Salvador. Ô marinheiro, marinheiro, ó quem te ensinou a nadar? Ou foi o tombo do navio? Ou foi o balanço do mar? Quase todo mundo pensava que Troia era somente uma lenda, mesmo que seja o mais corajoso de nossos combatentes. Sim, Aquiles, você é um guerreiro corajoso, um semideus, e eu sou somente um humano. Mas hei de lhe mostrar quem é o maior. Você pretende conquistar o seu prêmio, enquanto eu fico aqui de mãos vazias. Aquiles. Não. Né? Aqui na frente. Deixa eu mexer esse pra você ver. Aqui, ó. Aqui tá a boca da... Eu botei mais aqui. Essa fronta. Aqui o coração. Essa coisa do coração. Como é que chama? A sublimação aqui também ficou muito bonita nesse tecido. Dá vontade de fazer coisas, né? Uhum. Todo mundo pede. E você fez uns transfer por cima já, que eu percebi que tinha coisa que não era da sublimação. Você chegou a fazer algum transfer? Não fiz não, nada. Tudo aqui é só sublimação. Tudo é sublimação. Gente, eu achei que os barquinhos você tivesse... eu pensei que os barquinhos já fossem transfer. Não, menina. Mas não era É que a isso. silk, né? O silk. Eu tô com as 3. Esses pretinhos assim que eu achei que fosse o silk. Não, é tudo sublimação. É tudo sublimação. Essa sereia é bem Pois legal. essa Ai, sereia. que legal o Guaraná aqui. Então eu fiquei pesquisando várias imagens dessa época da Grécia, os pintores, né? E aí depois é que a gente conversando, a gente viu que ela começava como Luciana e não como personagem do canto. Então teria que ser 2 figurinos, né, na verdade. Ela não estaria vestida de grega ou romana, né? E aí eu falei, não, a gente tem que achar um jeito de você receber o público vestida de uma maneira e ter uma outra roupa que você colocasse e que levasse para esse lugar. E eu tinha em casa algumas roupas que comecei eu, diante do espelho, a vestir. Eu pensei, vamos fazer uma coisa de superposição, porque o processo vai indo, né? Uma coisa assim interessante na coisa da criação, que uma coisa leva a outra, né? E aí eu achei uma camiseta que tinha um corte legal, com umas estampas. Eu falei, gente, se a gente fizesse um trabalho de repente de colagem, ia ser legal, usar umas referências que remetessem à época. A gente pensou também numa coisa de escola, uma coisa que hoje que os alunos gostariam de fazer, uma coisa meio pop, uma coisa de caderno, né, de desenho. Então isso tudo veio na minha cabeça. E aí eu tinha, uma das roupas que eu tinha no meu armário que eu resolvi experimentar, era uma roupa tipo um parangolé, que era de um amigo meu que deixou aqui um dia para eu fazer uma interferência, aquele tecido com buraco no meio, 3 buracos na verdade. Aí quando eu botei aquilo, eu falei, gente, mas isso aí vai dar jogo, porque isso vai se transformar em vários figurinos, né? Além de ser uma coisa moderna, né? Ele vai te levar para a Grécia, de repente. Ela vai poder fazer movimentos e esse figurino vai se transformar em N figurinos, né? E aí é que começou o processo desse figurino que a gente chegou, né? Então eu usei a impressão, chamei uns amigos que trabalham com sublimação que eu não conhecia, esse tipo de impressão. Então eles me ajudaram a fazer esse tipo de colagem, né? E aí o figurino nasceu. Optamos pela... E aí, Luciana, qual é a tua expectativa para hoje, o último dia? Eu acho que vai ser um dia de celebração, né? Assim, de uma jornada de 6 meses de trabalho, dessa primeira etapa do projeto. A gente conseguiu, né, colocar ele de pé, literalmente, né? Hoje a gente tem o texto produzido especificamente, né, dentro da realidade do edital, da proposta do edital, que era falar sobre bicentenário da independência, e a gente conseguiu, né, fazer essa costura
entre uma história de tradição ocidental sobre a batalha, os heróis que são cantados, né, há séculos pela cultura ocidental, e a gente vai e diz assim, mas aqui no Brasil também temos as nossas heroínas e também queremos cantá-las. E ver isso que era apenas uma ideia tomar forma, né, se tornar concreta, é uma alegria muito grande. Então, a gente fecha hoje 7 apresentações do projeto, nesse início, espetáculo montado, texto feito, figurino, equipe montada, ou seja, colocamos o barco, né, nas águas, então vai ser um dia de muita celebração dessa vitória, de conseguir realizar o projeto dentro da proposta do edital, e agora ele existe, ele pode navegar por outros mares, por outras praias, então só alegria hoje. Batem os escudos, bronze contra bronze, no embate, corpo a corpo dos guerreiros, com seus escudos côncavos, couraças, seu som rugindo e balançando a terra. Gritos e choros, de dor e triunfo, dos guerreiros que matam ou são mortos, molhando todo o campo com seu sangue, como torrentes vindas das montanhas que no inverno desaguam sobre um vale e arremessam suas águas com tal força que até o pastor escuta o estrondo ao longe. É assim que ecoa o choque dos exércitos, terror e caos, e a deusa da discórdia, que parece sem importância, mas sua cabeça se choca com o céu enquanto ela caminha pela terra. É ela quem lança o ódio entre os dois lados, entre os guerreiros banhados de dor. Quando as mulheres, por ela treinadas, viram chegar as naus dos portugueses para invadir o solo brasileiro, já antes declarado independente, usando de ousadia, astúcia e fé, se armaram não de lanças, mas de ervas, que ardem quase tanto quanto o fogo. Quando esses portugueses, já cansados da travessia do Oceano Atlântico, deixaram suas naus e vieram à terra, foram atraídos por essas mulheres que os chamavam para descansar entre os encantos naturais da terra. Confusos com a acolhida inesperada, baixaram as armas, certos de que tinham chegado ao paraíso terrial. E as mulheres, ao vê-los distraídos, surraram os portugueses com uma planta que era uma espécie de urtiga brava, nascida aqui na América do Sul. Planta que queima a pele como um ácido e é capaz de cegar se toca o olho. Enquanto os homens só se contorciam, lutando contra o ardor das queimaduras, Maria Filipa e sua tropa fêmea lançaram-se ao mar e atearam fogo nas naus dos portugueses, pondo fim ao último capítulo da guerra.